Fazendo aí pegando um gancho, você disse, né, que todo mundo é cliente, né? Eu tenho livros sobre comunicação escritos e eu tenho um livro que chama-se Construção da Marca Pessoal. De casa nós temos clientes. O cliente, meu filho, que eu tenho que prestar um serviço. Se eu sou uma boa prestadora de serviço, ou seja, se há uma sincronia, a união é muito melhor. Muito melhor. Porque isso também é uma jogada de marketing, né? Claro que todo mundo é cliente, está todo mundo prestando serviço. E não apenas na hora que ele vai comprar a máquina, você telefona, ou na hora que a máquina quebra, você vai. E a maioria das empresas, principalmente todas essas que tenham os PhDs em marketing, disso, daquilo, o que acontece? Acaba orientando a empresa, por custo às vezes, do comercial, do departamento comercial, só estar junto ao cliente a hora que ele precisa. Então até tem uma coisa assim, que às vezes quando liga o telefone de uma determinada empresa, o pessoal fala, o que esse pessoal está querendo? Porque eles só ligam para você quando está precisando de alguma coisa. E é raro hoje você pegar no seu celular, por exemplo, e falar assim, oi Thaís, como vai? Tudo bem? Você está bem? Passou bem essa semana? Você nunca recebe um telefonema desse, né? Aí eu acho que as pessoas de telemarketing, né? O telemarketing passivo, ativo, né? Ele só nos liga para vender alguma coisa. Vender alguma coisa. Eles não ligam, Thaís, como é que você está? Isso é fundamental na comunicação. E às vezes é assim, você não precisa nem pensar no marketing. Você pensa, por exemplo, no exemplo do seu filho. Quantas vezes seu filho te ligou e falou assim, oi mãe, tudo bem? Você está boa? Está tudo certo? Ah, não, só estou ligando para saber se está tudo bem. Isso não existe. Se o jovem fizer isso, eu caio tudo. Não existe. Não, os meus pais, né? São os meus mas pais. Difícil, é difícil. Mãe, sabe o que? Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, olha, me ajuda aqui, olha, você vai chegar mais cedo? Porque sempre alguma coisa, né? Porque o tempo é uma coisa que a gente não controla, né? Edson, então a crise está aí, você não está com medo, você está com coragem, você acha que a crise é menor do que está sendo alardeada, que não vai afetar a entrada da empresa no Brasil? Eu acho que para quem já acordou com 50 mil reais, né, 50 reais na conta, né? Na época do Collor. Na época do Collor, já teve dólar a 4 reais. Nós brasileiros, nós estamos extremamente preparados para esse tipo de crises. É óbvio que não vamos ter a repercussão vai chegar no Brasil, vai estar no início, nós temos que nos preparar, temos que poupar, temos que estar muito bem precavido com o futuro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso serve como lição porque a gente já teve algumas outras épocas, experiências, então a gente tem que fazer a lição de casa tem que ser feita. Mas eu acredito que temos que aproveitar esse momento para ter uma maior oportunidade. Eu tive, dentro dessa minha vida toda, eu tive a oportunidade de estar com o Jack Welch, que foi que é uma sumidade no mundo econômico, onde ele sempre disse uma coisa que eu nunca esqueço, que eu aprendi muito. Não tenha medo de resolver o seu problema. Não também é resposta. Se você tem um problema, vai e resolva na hora. Não postergue, né, porque você tem mais tempo depois para que você possa achar essa solução. Então, se você tem um problema, vá e resolva imediatamente. Não postergue suas decisões. Então, nós temos aí uma situação. Essa situação tem que ser encarada e tem que ser vivida, né? Então, nós temos que pegar todas as ferramentas possíveis que a gente tem para tentar sobreviver, porque também não vamos morrer de fome por causa do negócio desse. Então, é a hora que você tem que criar, desenvolver e ir para frente. Edson, a semana passada eu estava dando uma entrevista na Jovem Pan AM e eu estava dizendo que em momentos de crise, mais ainda a comunicação tem um papel importante, né? Comunicar novas decisões. Eu acho que as empresas e os empresários precisam lembrar que as suas equipes têm que ser comunicadas. Quando a gente sabe qual é a nova regra, a gente fica muito mais tranquilo. Claro. Quando a gente não sabe, quando é uma incógnita, será que meu emprego, será que eu estou correndo risco, será que não? Então, a comunicação, aos meus olhos, é uma coisa importante. Então, é o que você falou, né? É estar mais perto do cliente, a comunicação. Ele perde parte dele. Então, tem sempre que se tomar um pouco de cuidado com essa situação. Eu vejo muita situação assim, a pessoa está numa multinacional, eu tenho vários amigos assim, ele tem o carro do executivo, ele tem o celular, tem o laptop, ele tem o cartão de crédito, então ele é uma pessoa extremamente
Bem. Bem. Sim, de uma hora para outra ele perde tudo aquilo. Ele perde o rumo, ele não sabe nem o endereço da casa dele. Por quê? Porque ele não se preparou para esse tipo de coisa. Eu sempre dou esse tipo de conselho a todas as pessoas jovens que estão entrando nessa área. Não se percam com esse pseudo-poder. Eu outro dia até dei um exemplo para o meu filho. E assim, ele estava passando uma fase de, não de aperto, mas de incerteza. Decisão. Ele estava incerto de uma situação que ele estava passando. Então ele era um cara extremamente amável, conversava com todo mundo, estava sempre em casa. De uma hora para outra aquela incerteza passou e lhe deu poder. Aí ele já começou a mudar. Então eu até sentei com ele e falei, poxa, às vezes as pessoas, na sua incerteza, ela vai às suas raízes, à sua origem. Então ela é amável, conversa com todo mundo, fala com o porteiro. Quando vem o poder, o ser humano não é meu filho, não sou eu, não é você, não é ninguém, são todos. Ele passa a ter uma forma de atuar diferente. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que ser a mesma pessoa com 100 milhões de dólares e sem um tostão, né? Eu acho que isto é uma coisa que, a partir do momento que você tiver essa simplicidade, essa forma de ser, junto ao seu cliente, né? Porque o seu cliente, ele é, acima de tudo, a pessoa que faz o teu negócio andar, né? Vai viajar, vai visitá-lo, um telefonema, um cartão, alguma coisa desse nível, ele vai ficar extremamente importante. Então a sua receita, né, para esse sucesso é tratar bem o outro, né? E isso para mim é comunicação, porque a receita da comunicação é tratar bem o outro. Então, como já finalizando um pouco a nossa conversa, me diga o seguinte, então essa crise que está aí não é tão grande assim, ela tem como a gente superar sim? A crise está aí, ela é grande, mas nós temos que trabalhar, fazer a lição de casa e nós temos que realmente cuidar para que a gente tenha uma forma muito legal de sobrevivência. Eu acho que depende da gente a situação. E volto a dizer, e concordo com você, comunicação é uma coisa que é primordial hoje. Quando você disse, tendo um problema, resolva, né? Assuma o problema e resolva, isso é quase voltar para o início. Isso é um princípio meio búdico, inclusive, né? Volte para o começo. Quando não sabe o que fazer, volta para o começo. Pensa um pouco, se interiorize um pouco e aí você vai de novo no começo, voltar para o começo, saber os novos caminhos. Uma receita, então, para os jovens, porque como a Jovem Pan, né, online é um público jovem, para os jovens superarem esses momentos turbulentos. Eu acho assim, eu acho que o Brasil, ele é um país jovem, né? Essa garotada está aí e eu acredito muito no jovem. Eu aprendo muito com o jovem, né? Eu acho que tem que ter persistência, disciplina, né? Nenhum exército ganha guerra sem disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina. Esse é o problema, porque o jovem acha que a disciplina é ordem, né? E que ordem está fora de moda, né? Mas isso vem com o decorrer. Todo mundo foi jovem, todo mundo foi rebelde, todo mundo foi contra o sistema e hoje todo mundo acaba aceitando o sistema. Eu já visto até o nosso presidente, que era totalmente esquerda, né? Hoje é uma pessoa extremamente centrada, que surpreendeu a todos nas suas atitudes e na forma de ser. Então o jovem, né, nessa situação, ele tem que ter persistência, ele tem que ter disciplina, né, e acreditar no que ele tem que fazer. Acreditar dá bom astral, dá alegria. Se você acredita, eu acho que o sonho é o primeiro passo da realidade. Você não pode nunca achar que vai chegar no 10º andar sem passar pelo primeiro, pelo segundo, né? Isso é um problema meio comum, né? Meio um problema habitual dos jovenzinhos. Começam a trabalhar na empresa, no mês seguinte já querem quase ser presidentes da empresa. Já quer ser o presidente. E era o que estava acontecendo, por exemplo, no mercado financeiro, né? Pessoas que não tinham um know-how profissional, não estavam praticamente firmes dentro de um posicionamento de mercado, né, e estavam ganhando rios de dinheiro com o mercado financeiro. E isso é uma coisa que não tem muito sentido, né? Ok, Edson, acho que a nossa conversa, Edson Lopes, acho que a nossa conversa foi
proveitosa para quem nos ouviu. Claro que as dificuldades estão aí batendo na porta, mas todo momento é um bom momento para começar, para trazer uma empresa nova, né? Uma empresa de aparelhos médicos, então é uma coisa muito interessante. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Thais. E os Soluções Criativas, qualquer dia você volta com mais filminhos para ver exatamente a evolução desses, né, desses aparelhos fantásticos, né? Porque hoje o diagnóstico é perfeito. Obrigada, Edson Lopes, presidente da Isaot, né? E você, obrigada, que esteve comigo. Semana que vem eu estou de volta com Soluções Criativas, com mais um convidado, com pessoas que estão fazendo um caminho diferente, um Brasil diferente. Eu acredito em soluções criativas, por isso que na semana que vem eu estou com você. Tchau, obrigada.